pessoas de verdade. Cumpre teu chamado para mim. Glória a Deus. Eu quero falar com você a respeito de oração e adoração. Se tem um lugar que a gente encontra esse tema continuamente, é na Bíblia. A Bíblia é um livro de oração e adoração. Jesus Cristo, nosso Senhor, é o nosso exemplo de homem de oração e adoração. Quando Satanás, ele próprio, ele foi tentar Jesus Cristo, depois dos 40 dias no deserto, e na derradeira tentação, quando Satanás leva Jesus a um alto monte e mostra os reinos da terra e a glória dos reinos da terra, e Satanás disse a Jesus: se você se prostrar e me adorar, tudo isso será teu. E Jesus disse: arreda de mim, Satanás, está escrito, só ao Senhor adorarás, só a Ele servirás. Então, quando você é um crente de verdade, quando você é um cristão, você adora a Deus. Quem adora, serve. Quem serve, adora. Não dá para servir sem adorar, e não dá para adorar sem servir. Está escrito, Satanás, só ao Senhor adorarás e só a Ele servirás. Então, a nossa geração, a geração dos tempos modernos, a geração que não tem tempo para nada, precisa aprender a ser uma geração adoradora. E não é por acaso que Deus deixou o tabernáculo de Davi. Deus disse: eu vou restaurar o tabernáculo de Davi que está caído, como foi nos dias da antiguidade, para que o resto dos homens se salve. E quando Deus fala em restaurar o tabernáculo de Davi, a gente entende claramente que não é a tenda que Davi fez, né? Porque primeiro houve o tabernáculo de Moisés no deserto, depois houve o templo, o primeiro templo, o segundo templo, mas antes disso, depois de Moisés, Davi tinha feito um tabernáculo, onde a arca do Senhor ficava. Mas teve uma coisa que Davi fez, ele estabeleceu cantores, ele estabeleceu turnos, porteiros, levitas, cantores. Então, durante os 40 anos do reinado do rei Davi, havia louvor e adoração contínua. E então, no livro de Atos, capítulo 15, o apóstolo Pedro, usado pelo Senhor, ele refere o profeta Amós, em Amós 9, que diz: eu restaurarei, edificarei o tabernáculo de Davi que está caído. O que Deus está querendo dizer para a nossa geração, para os gentios? Porque lá ele fala que os gentios fariam isso, os não-judeus. Eu vou restaurar a oração e a adoração contínua, para que o resto dos homens se salve, diz a palavra. A nossa geração precisa ser pega por isso. Oração e adoração contínua. Amém? Eu quero que você abra a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel 1. Quantos sabem a importância do profeta Samuel? Depois que Moisés terminou o seu ministério, ele deixou Josué. Depois que Josué terminou o seu ministério, e o ministério de um homem de Deus só termina quando ele morre, quando ele é levado ao céu, amém? Ninguém se aposenta servindo a Deus. O ministério de Moisés terminou quando ele foi levado para a glória. Depois veio o Josué, o ministério dele terminou quando ele foi levado para a glória. Mas depois de Josué, o povo de Deus entrou num período difícil, um período que cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. E de tempos em tempos Deus levantava um juiz, e dava direções, e dava estratégias, e dava força para esse juiz, e ele julgava o povo de Israel por um tempo, por alguns anos, e quando esse juiz morria, o povo entrava em apostasia de novo. E cada vez que o povo se afastava de Deus,
Eles eram invadidos pelos filisteus, pelos midianitas, eles eram assolados. Até que Deus enviou Samuel. E Samuel foi um profeta. E Samuel governou Israel. Foi um governo profético. Você já imaginou ser governado profeticamente? De tal forma foi importante o ministério de Samuel que quando o povo começou a rejeitar Samuel, porque dizia, nós queremos um rei, nós queremos ser como todos os outros povos, queremos um rei, queremos um rei. Samuel ficou tão triste, profeta do Senhor. E ele falou, Senhor, o povo está me rejeitando. E Deus falou, não, Samuel, não é a ti que eles rejeitam, eles estão rejeitando a mim. Samuel foi tão importante, porque nós sabemos agora que é possível Deus governar uma nação através de um profeta. Deus falava, Samuel obedecia e dava a direção para o rei. Agora, para que Samuel viesse a esse mundo, foi muito importante, porque Samuel, quando ele desmamou, ele já passou a morar com o sacerdote Eli. E assim Samuel cresceu na casa do Senhor, cresceu numa casa sacerdotal. Ele, desde pequenininho, ele estava num ambiente santo, recebendo palavras santas, e por isso Samuel pôde ser o homem de Deus que ele foi, a ponto de ter ungido o rei Davi. Só que para que Samuel viesse a esse mundo com esse ministério, alguém teve que pagar um preço. Sabe quem? Quem pagou o preço para que Samuel fosse dedicado a Deus desde o nascimento? A sua mãe, Ana, pagou o preço. Muitas vezes, quando Deus quer fazer alguma coisa grande numa geração ou por gerações, alguém é escolhido para pagar o preço. Sabe? Aqueles que estão acostumados a querer tudo de bandeja, como a gente fala, esses não estão prontos e nem dispostos a pagar preço nenhum. Podem até ter uma vida boa, mas não vão lançar um Samuel. Deus às vezes escolhe alguns para pagar um preço. E a gente vai ver como foi que Ana, a mãe de Samuel, pagou esse preço. Eu quero ler com você então 1 Samuel capítulo 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. Este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Naquela época era em Siló que eles buscavam o Senhor. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Que é isso? O Senhor lhe tinha cerrado a madre. Os mais jovens não entendem essa versão, né? Mas tem a versão da linguagem de hoje. Como é que está na linguagem de hoje? Oi? Ela era estéril. O Senhor tinha feito com que Ana fosse estéril. Ela não podia ter filhos. E a sua competidora, a Penina, excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Mas Deus não é bom? Deus é bom o tempo todo. Mas o Senhor impediu que Ana pudesse ter filhos.
Há sempre uma razão, uma boa razão por trás de todas as coisas. Se você não está em pecado, se você não saiu da graça e nem da proteção do Senhor, então aquilo que acontece com você tem uma razão. Porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O Senhor cerrou a madre de Ana por uma razão. Deus já via Samuel e o ministério de Samuel. Amém? Então ela não podia ter filhos. Mas era muito difícil. Especialmente naquela época, uma mulher que era estéril era de uma certa forma menosprezada e rejeitada. Uma mulher que tinha um filho homem era muito valorizada. Uma mulher que tinha só filhas mulheres já não era tão valorizada, porque não tinha um descendente homem que deixasse a sucessão do nome da família e a posse da herdade da família. Mas aquela que era estéril, então, era desprezada. E assim, versículo 7, e assim Elcana fazia de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então, Ana tinha esse problema, era um problema muito sério na vida dela. Ela já se sentia inferior, ela não conseguia honrar seu marido com filho, ainda por cima a sua competidora, como diz a Bíblia, a irritava. E o que ela fazia continuamente? Ela chorava e não comia. Devia ser magrinha a Ana, triste. Amém? Pegou comigo? E quem que causou isso na vida dela? Foi Deus. Deus. Mas Deus não é bom? Ele é bom o tempo todo. Nós é que não enxergamos um palmo na frente do nariz. Por isso que a Bíblia fala que em tudo devemos dar graças. Não por tudo, mas em tudo dai graças. Porque essa é a vontade do Senhor para convosco. Amém? Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É assim que a gente aprende a orar. Bem, então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. Quando eles estavam lá em Siló, buscando a face do Senhor, Ana se levantou depois que comeram e beberam, versículo 9. E Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Qual é a oração que toca mais o coração de Deus? A Bíblia fala que Jesus, no tempo da sua angústia, buscou a Deus com clamor e súplicas, e foi ouvido quanto ao que temia. O que? Jesus temia alguma coisa? Essa palavra está em Hebreus. Jesus buscou com oração, clamor e súplicas ao único que podia ajudá-lo, quanto ao que temia. O que Jesus temia? Ele não temia a morte. Ele temia ficar longe do Pai. Porque quando você está longe do Pai, você está perto do inimigo. É isso que Jesus temia. Por isso que quando Jesus estava na cruz, ele começou a clamar e falou, Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? É isso que ele temia. Porque foi necessário que o Pai desamparasse Jesus, porque na hora que o Pai se afastou de Jesus, todos os nossos pecados caíram nele. Já pensou? Mas Jesus então clamou com oração e súplicas e ele foi ouvido. E logo o Pai o abençoou, né? Você sabe. Mas Jesus então orou com clamor e súplicas e Ana orou com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, versículo 11,
se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha, o voto do Nazireu, como de Sansão. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Elias fez atenção à sua boca, porquanto Ana, no seu coração, falava, e só se moviam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Versículo 17. Então respondeu Eli e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela, ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Sabe o que eu vejo aqui? Fé. O sacerdote falou, vai em paz, e o Senhor te conceda o que você pediu. Ela já comeu e já se alegrou. Já não era mais triste. Ela creu na palavra do sacerdote. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Aleluia! O que nós podemos aprender com Ana? Ela buscou com perseverança, ela derramou sua alma ao Senhor, com sinceridade no coração, ela chorou abundantemente, e ela foi ouvida. Agora, ela fez um voto a Deus. Se o Senhor ouvir o meu clamor e me der um filho homem, eu vou dedicar o meu filho ao Senhor. E ele vai te servir por toda a sua vida. E assim começou o ministério de Samuel. Se Deus não tivesse fechado a madre dela, se ela não tivesse passado por isso, ela teria um parto normal, como todas as mulheres, e esse menino, ele seria criado como todos os meninos. Mas como Deus tinha um plano para a vida de Samuel, ele precisou trabalhar na vida de Ana. Você percebe? Ela precisou de um milagre, era impossível. E ela ficou tão grata se ela recebesse esse milagre, que ela dedicou seu filho ao Senhor, com alegria. E nós vemos na sequência que logo depois que o menino desmamou, ela o levou a Siló, entregou para Eli e falou, esse é o menino que é do Senhor. E ali começou o ministério dele. Aleluia. Então primeira lição, se você está passando por alguma dificuldade muito grande, talvez seja porque Deus está trabalhando para preparar algo para a vida do seu filho, ou do seu marido, ou da sua esposa, ou de alguém da sua geração. Que bom quando Deus acha que nós somos dignos e capazes de receber algum peso para que alguém receba um ministério. Aleluia. Eu tenho agradecido a Deus porque há 35 anos eu tenho aberto mão da minha vida. Eu sempre falo que eu vou tocar piano no céu. Quem estiver morando perto de mim lá vai ouvir lá um piano. Eu já pedi para Deus que eu quero piano de cauda. Não sei se lá vai ter coisa melhor ainda. Mas eu quero dizer com isso é que eu tenho aberto mão dos meus sonhos aqui até ver Cristo ser formado em você. Alguém sempre tem que pagar um preço. Amém? E Ana, então, ela foi tão tocada quando o Senhor Deus fechou a madre, e ela precisava do milagre, porque ela precisava do milagre, então ela entregou Samuel, e aí nós temos o ministério dele. Mas, mesmo assim, Deus ouviu a ela, porque ela derramou a alma dela, ela clamou, ela chorou, ela suplicou. Você acha que se você chegar no tabernáculo,
Aqui o nosso tabernáculo é o nosso Siló. Quando a gente está aqui no templo, muitas vezes Deus derrama uma unção. Às vezes Deus derrama uma unção de cura. Às vezes Deus derrama uma unção de libertação. Às vezes é só uma unção de ensino. Só, não. Às vezes é uma unção de salvação. Mas quando a unção é liberada, algo acontece. O tabernáculo é lugar de milagres. Por que o tabernáculo é lugar de milagres? Ah, mas Deus está tanto aqui como está lá. Certo. Mas quando a gente vai no tabernáculo, a gente vai esperando receber o milagre, como Ana estava esperando o milagre. E quando a gente está esperando o milagre, a gente derrama o coração, a gente derrama a alma, a gente chora. Sabe? Quando você vai fazer uma oração polida, uma oração intelectual, ó Senhor, Deus dos exércitos, aqui está o teu filho, e eu te peço, Senhor, atende a oração do teu filho. Eu não sei, desculpa, eu não sei. Mas quando você chega e abre, rasga o verbo, derrama o teu coração, chora, fala, Senhor, me ajuda. Recentemente eu orei assim para Deus, Senhor, socorro, Deus. Só resta o Senhor, Senhor. Socorro. Ajuda. Dá uma direção, Senhor. Misericórdia, Senhor. Sabe, quando você é obrigado a fazer essa oração que vem de lá da alma, você sabe, essa entrou no Santo dos Santos. Porque um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Amém? Tabernáculo é lugar de milagres. Porque quem vai lá, espera o milagre. Então é lugar de milagres. Aleluia! Esse texto fala sobre oração. Mas eu quero falar para você sobre uma guerra que um rei chamado Josafá, ele enfrentou. Ele foi cercado pelos midianitas, o rei Josafá. Um exército muito numeroso, muito forte, muito poderoso. O rei Josafá, ele ficou apavorado. E ele conclamou um jejum e oração de todo o povo de Judá. Ele era do reino de Judá. E ele conclamou todos a jejuarem e orarem. E pessoas de todas as partes vieram a ele para um jejum e oração. A Bíblia fala que até as crianças oraram e jejuaram. Porque se Deus não desse um livramento, eles não teriam nenhuma chance. Eles iam ser dizimados, Judá. E à medida que eles oravam, eu quero que você abra comigo lá em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas 20. Segunda Crônicas 20, sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Verso 13. Todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Aleluia! Então Deus levanta um profeta no meio do povo, e Deus fala através do profeta, não temam, porque essa guerra não é de vocês, essa guerra é minha. Não temam a multidão dos seus inimigos, porque essa batalha é minha, e eu vou ganhar essa batalha para vocês. Versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Eu fico pensando se isso acontecesse no Brasil. Ou em Ubatuba.
Vamos pensar menor um pouco, para ficar menos impossível. Se a gente não se conformasse com a violência, com a prostituição, com o caos que a gente vive, já pensou? Se todos se prostrassem em jejum e oração buscando o Senhor, o que poderia acontecer? Porque a gente lê, e como se fosse uma história, mas não, imagina que todos os moradores de Jerusalém se juntaram, até as crianças, para pedir socorro para o Senhor. Você já pensou isso, irmão? Já pensou se todos, o Ubatuba inteiro, com a direção do governante, que o Josafá foi o primeiro, e falar, vamos buscar o Senhor, o que poderia acontecer? Amém? Você está comigo? Isso aqui não é um livro de história, é um livro de verdade, né? Então Deus diz assim, aqui então, versículo 18, né? Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Ei, aqui o louvor entra em ação. O tabernáculo tem uma sala de intercessão e uma sala de louvor e adoração. Eles primeiro oraram com jejum, oraram, clamaram, e daí Deus deu direção, os levitas se levantam e começam a louvar ao Senhor com voz muito alta. Aleluia! Tem horas que a gente não se importa em manter as aparências, né? A gente quer trazer o céu para a terra. É na hora do desespero que a gente esquece um pouco, né, das etiquetas. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo, louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E essa foi a única guerra que se tem notícia que quem foi na frente não foi a infantaria, não foi a cavalaria, quem foi na frente foram os cantores. Meu Deus, que loucura é essa? Você pode imaginar aquela multidão de amonitas e de midianitas, multidão, de repente vem aquele exército muito menor do que o deles, e quem é que está na frente? Cantores. Cantores. Louvando a majestade santa. Tem que ser cantor muito santo, muito ungido para ir na frente de batalha. Amém? Cantar sem tremer a voz. Você está indo enfrentar o exército inimigo que está vindo. Você está sem escudo, está sem lança, está sem espada, está sem arco e flecha. Você está com o seu instrumento e com a sua voz adorando a Deus de peito aberto. Eles não sabiam o que ia acontecer. Podia vir uma chuva de flechas, podia vir uma lança, podia vir uma cavalaria contra eles. Mas eles saíram louvando a majestade santa. E a majestade santa é a mesma hoje, porque Deus é o mesmo hoje e eternamente. E sabe o que aconteceu quando o povo levou os adoradores na frente? Ao tempo em que começaram com o júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. E o Senhor fez com que uns atacassem os outros, eles próprios. E essa guerra foi ganha sem nenhuma flecha ser disparada, sem nenhum homem de Judá ser morto, sem ninguém ter que sujar sua espada. Essa guerra foi ganha com oração, louvor e adoração à majestade santa. Deus quer dar um recado para nós.
não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Está na hora da nossa geração começar a acreditar quando Deus fala que isso aqui é uma espada. É uma espada. Isso é uma arma de guerra. Ainda que alguns falem que está desatualizada, que a Bíblia está desatualizada, não acredita nisso, não vai nessa. É uma arma de guerra. Então, a hora que nós começarmos de verdade a trazer a glória do Senhor naquelas duas salas do tabernáculo, oração contínua e adoração contínua, você imagina o que pode acontecer? Oração e adoração. A palavra de Deus fala assim, orai sem cessar. Como é possível orar sem cessar? Não é possível. A menos que nós entendamos que nós somos um corpo. E por isso que a Bíblia fala que quando um sofre, todos sofrem. Quando um se alegra, todos se alegram. Logo, se um ora, todos oram. Se um louva, todos louvam. Se nós somos um corpo. Amém? Então faz sentido quando ele fala orai sem cessar. Não dê tréguas. Ele fala do nascer do sol até o seu ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Como é possível haver louvor do nascer do sol ao pôr do sol? Só se nós, como corpo, fizermos isso. Então, como era o tabernáculo de Davi? Como foi que Deus deu a direção para Davi? Turnos. Turnos. Cada vez que um turno saía, outro turno chegava. Então eles tinham oração e adoração contínua. E é isso que Deus quer restaurar na nossa igreja. Nós temos ali em cima, você vai ver, tem 7 quadros. A gente vai restaurar isso. Naqueles quadros, tem cada um dos dias da semana, com 24 horas. E você pode ali colocar o seu nome. Se você fizer um compromisso com o Espírito Santo e falar, Senhor, toda terça-feira, às 2 da manhã, vai ser o meu turno. Você coloca o seu nome lá. E aí você tem um compromisso com o Senhor. Toda terça-feira, das 2 às 3 da manhã, eu vou estar ali, buscando a face do Senhor. Eu vou buscar intimidade com o Senhor. Jesus fazia isso, eu também posso fazer. Amém? E a minha sugestão é que ou você fique meia hora na adoração e meia hora na intercessão, por exemplo, ou uma semana você fica na intercessão e outra semana você fica na adoração. Isso para você dar só 1 hora por semana para Deus. Será que você pode dar 1 hora por semana para Deus? Quantas horas tem numa semana? Alguém é bom de conta? Tem que fazer rapidinho, pastor Cleber. Oi? 160, tem engenheiro aqui. 168 horas. Tem uma semana. Se eu estivesse pedindo para você dar 10% do seu tempo para Deus, para orar e adorar, você daria 16 horas. Mas não. A proposta de Deus para nós é que você dê 1 hora por semana. Uma vez Jesus falou para os discípulos assim, nem 1 hora pudesses vigiar comigo. Nem 1 hora. Então eu quero incomodar você, assim como eu também estou sendo incomodado. A que você faça uma revisão na tua agenda, por favor, e veja, Senhor, eu me proponho e me disponho. Toda segunda-feira, meio-dia, eu vou estar aqui. Aí o outro fala, toda quinta-feira, às 16 horas, eu vou estar aqui. O outro fala, toda terça-feira, às 3 da manhã, eu vou estar aqui. E sabe o que vai acontecer em pouco tempo? A gente vai ter todos os turnos com oração e adoração. Só Deus sabe o que pode acontecer. Para que Samuel viesse, Ana pagou o preço. Para que Deus faça o que Ele tem prometido para nós. Tanta coisa Ele tem prometido aqui. Salvação, muita salvação. Pessoas de todos os países vindo para cá para serem salvos. Muitas curas vão acontecer aqui.
Deus vai abrir portas de nações para a gente. Esse templo aqui vai ser para 5.000 pessoas, já tem galeria, projeto pronto. Para que tudo que aconteça, alguém tem que pagar o preço. E o preço é oração e adoração. Oração e adoração. Oração e adoração. E você pode dar, sabe o quê? 1 hora por semana. Por semana. Será que é pedir muito? Você está comigo? Por semana. E o coração do homem é enganoso. Por isso que é importante a gente colocar um propósito diante de Deus e falar, Senhor, eu me proponho e me disponho a estar todo dia tal hora. Porque eu já tive experiência de falar assim, não, essa semana eu não vou poder ir, mas a semana que vem eu vou 2 vezes. Vou nada. Não, eu não vou nem por dia, porque eu vou todos os dias. Então eu vou todo dia, mas vou na hora que der. Vai nada. Enganoso é o coração do homem e miseravelmente corrupto. Seja simples. Não queira começar, vou por 3 dias por semana, porque eu sou santo. Começa com 1 hora por semana. Conta os tijolos. Vê se você pode manter. Amém? Aleluia! Fala para o teu irmão, Jesus te ama, irmão. Posso te afirmar que ele vai estar te esperando naquela sala. Vai estar esperando, porque ele falou, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu. Ele está esperando. Você está sozinho ali. Tinha vezes que eu ia no tabernáculo e não tinha ninguém. Várias vezes. E eu ficava até feliz, falava, ô Senhor, hoje somos só nós. Egoísta, né? É legal, mas ele fala assim, 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali. Então quando você está lá sozinho, obrigado, hoje a adoração é só minha. E de repente chega o segundo irmão e você fala, aleluia, 2, Jesus está aqui. Amém? Glória a Deus. E o que dizer de Pedro quando estava preso? 16 soldados guardando Pedro, acorrentado, lá numa masmorra, mas a igreja fazia contínua oração para o Pedro. No cenáculo. No cenáculo. Lá era o tabernáculo deles. A igreja fazia contínua oração. Como é que é possível fazer contínua oração? Um para, o outro chega, o outro começa, o outro já foi, o outro chega. Pode deixar que eu assumo agora. Vamos orar para o Pedro, vamos orar para o Pedro. Por quê? Porque o Herodes ia matar Pedro. A Bíblia fala que Herodes já tinha acabado de matar Tiago, ele viu que isso agradou o povo, e ele falou, o próximo é Pedro. Isso está na Bíblia, se você quiser depois você vai lá para Atos, capítulo 12. E ele já tinha determinado que no dia seguinte Pedro seria morto. Mas a igreja fazia contínua oração por Pedro. Naquela noite, na véspera do sacrifício de Pedro, porque a igreja fazia contínua oração, o Senhor enviou um anjo, adormeceu os guardas, soltou a cadeia, as portas se abriram automaticamente, diz a Bíblia, e Pedro seguiu o anjo falou, cinge-te, veste os teus calçados e me segue. E Pedro foi seguindo o anjo, e a Bíblia fala que ele pensou que ele estava tendo uma miragem, uma visão. E ele foi seguindo o anjo, acha que está sonhando. É louco demais. Parece louco para nós, pareceu louco para Pedro, porque a Bíblia fala que ele pensou que estava tendo uma visão. E de repente, quando ele se vê na rua, era verdade. Por quê? Porque a igreja fazia contínua oração por Pedro. Se a gente começar a orar em concordância continuamente. Se creres, verás a glória de Deus. Por que a gente não tem visto tantas coisas quanto nós gostaríamos? Porque nós não temos feito tanto quanto Deus gostaria que fizéssemos. Alguém tem que pagar o preço para que alguma coisa aconteça. Será que é pedir demais? 1 hora por semana.
Eu vou insistir nessa tecla, amém? Que amém, abençoado. Oh, glória. E finalmente, eu poderia citar tantas coisas, mas eu vou dizer o que dizer de Paulo e Silas. Paulo e Silas presos, acorrentados, na masmorra, sem nenhuma esperança. Os cristãos já eram perseguidos. Os cristãos eram minoria absoluta. Eles foram presos lá na cidade de Filipo, longe de Jerusalém, lá na Grécia, em Filipo. Muita gente nem sabia que eles estavam naquela masmorra. A equipe apostólica foi para Filipo e eles foram presos. Acabou. O que Paulo e Silas fizeram? Eles começaram a orar e a adorar em alta voz. A alta voz, a Bíblia diz que os outros presos os ouviam cantar louvores a Deus e hinos a Deus. Que loucura é essa? De dois homens açoitados, porque antes de serem acorrentados, eles foram açoitados. Eles estão lá cheios de vergões nas costas, arrebentados, machucados, doloridos, acorrentados. O que pessoas normais fariam? Masmorra fétida, úmida e escura. Os dois sozinhos naquela cela. O que pessoas normais da terra fariam? Fica aqui. Assim. Você também está com frio? Paulo, eu estou. Ai, que dor. Você também está doído? Eu estou. Ó céus, ó vida, ó azar. Será que alguém sabe que a gente está aqui? Acho que não. É o fim, né? É. Eu sabia que eu não tinha ter vindo nessa viagem. Por que eu vim? Mas Deus não está com a gente. Por que Deus foi deixar acontecer isso? Pessoas normais não fariam isso? Sem esperança. Mas sabe o que gente do céu faz? Sabe o que gente do céu faz? Gente do céu é indesistível. Gente do céu é resiliente. Gente do céu sabe que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Gente do céu sabe que todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Gente do céu, naquele silêncio da masmorra escura e úmida e fétida, porque também eles não limpavam as necessidades dos presos ali, não. Gente do céu começa a orar, ó Senhor Deus, Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, eu sei que nós estamos aqui por algum propósito, Senhor, faz, Pai, cumpra-se o Teu querer, Pai, seja feita a Tua vontade, Pai, Senhor Deus, nada vai nos separar do Teu amor, Pai, a gente está aqui porque nós Te amamos, Senhor. Gente do céu faz esse tipo de coisa. E eu não sei se foi Paulo ou se foi Silas que começou primeiro, mas um dos dois começou. Grandioso és tu, não, grandioso és Deus, né? Como é que é? Senhor meu Deus. E ele começou a cantar. Não, vamos cantar uma que eu sei. Como é que é uma que eu sei? Eles começaram a cantar, e começaram a louvar, e começaram a adorar. E adoraram, e cantaram, e aquelas paredes começaram a vibrar e começaram a tremer, porque o louvor atrai a presença de Deus. E o Senhor Deus enviou um terremoto, as cadeias se abriram, todas as portas se abriram, e eles foram soltos. É o poder do louvor. Está na hora da geração do século 21 agir como gente do céu e não gente da terra. Lê mais livro santo e menos livro profano. Anda mais com gente santa e menos com gente profana. Amém?
ora mais, adora mais, lê mais, que você vai começar a agir como gente do céu. E você sabe quando alguém é do céu na hora da dificuldade. É na hora da luta que você sabe quem é do céu. Amém? Porque na hora da luta, a gente da terra reage todo mundo igual. Mas a gente do céu age diferente. Então, não é somente a música, o problema não é a música. Lá na nossa sala de adoração, o louvor está continuamente tocando. Mas só a música não atrai a presença de Deus. O que atrai a presença de Deus? Lábios que confessam o seu nome. Amém? Se você começa, aleluia, aleluia, você, aleluia. Lembra o que quer dizer aleluia? Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Melhor do que qualquer música mecânica, eletrônica, você adorando a Deus. Então você imagina quando os adoradores começarem a entrar naquela sala adorando a majestade santa. A Bíblia fala que essas coisas estão escritas para nosso ensino e advertência. É isso, igreja. Está na hora da gente consagrar novamente o tabernáculo. Eu vou subir lá com os pastores, a gente vai fazer uma oração em cada sala. Vamos ungir as salas. E Deus está esperando o seu povo. Hoje mesmo você pode começar e grandes coisas virão. Amém? Há poder no nome de Jesus Cristo. O inferno treme. Quando você fala com autoridade, você crê, você fala em nome de Jesus, o inferno treme. Quando aquela turba, aquela multidão veio prender Jesus e eles falavam, quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? E Jesus falou, eu sou. Eu sou. A palavra fala no Evangelho de João que aqueles soldados com tochas e espadas e porretes, quando ele fala, eu sou, eles deram um passo para trás e caíram. E caíram. Porque eu sou, isso nessa hora é importante um pouquinho de hebraico. Lembra que em hebraico não existe o verbo ser na primeira pessoa, não existe. Eu sou Alexandre, não existe. A gente fala Ani Alexandre, eu Alexandre. Não existe eu sou. Existe eu fui, existe eu serei, mas não existe eu sou. Por quê? Eu sou é Deus. Ele falou, Moisés, diga ao povo que eu sou te enviou. Eu sou, ele é o autoexistente. Então, isso faz muito sentido para quem tem uma noção de hebraico. Quando Jesus fala, eu sou, eles caíram por terra. Há poder no nome de Jesus. Aleluia! E à medida que você se habituar a estar na presença do Senhor, no tabernáculo, buscando Ele, com oração e adoração, você vai buscando intimidade com Ele, você vai buscar intimidade com o eu sou. E você vai começar a agir como cidadão do céu. Aleluia! Amém? Vamos nos colocar de pé? Eu quero conclamar agora que Deus levante uma geração de guerreiros, intercessores e adoradores. Você não precisa ser do ministério de intercessão para estar naquela sala adorando, intercedendo, irmão. Ana não era uma guerreira intercessora, Ana era uma mulher aos pés do Senhor. Você não precisa ser um guerreiro de intercessão para entrar naquela sala de intercessão, irmão. Amém? E não tenha medo, tem gente que fala, mas se eu entrar lá e orar, eu vou comprar a guerra da igreja e o diabo vai me atacar. Irmão, se você entrar lá para orar como igreja, sabe quem é que está protegendo você? O anjo da igreja, o Senhor da igreja, é Ele que está te protegendo. E se o diabo vier para atacar vocêzinho, você Quiquinho, o diabo, fica tranquilo, o diabo vai primeiro destruir eu, ele vai querer primeiro atacar o cabeça, não vai? Vai atacar eu primeiro, vai atacar os pastores, vai atacar os profetas, vai atacar os mestres.
Não vai chegar em você. Não tenha medo de fazer parte desse exército de oração. Seja abençoado, porque você vai receber as tuas bênçãos. Amém? E você também não precisa ser um adorador para poder cantar lá. Nada disse que Paulo e Silas fossem adoradores. Eu creio que Paulo não era. Paulo era mestre, evangelista, Silas. Mas eles começaram a adorar a Deus e as cadeias se romperam. Todos aqui são aptos e são chamados para orar e adorar o Rei. Amém? Que Deus te abençoe, você que está ouvindo ou assistindo essa palavra, que ela estimule você também a buscar o Senhor Deus, tirar o seu tempo diário para buscar Deus. Nós temos falado em uma hora por semana aqui como congregação. Claro que você tem que ter o seu tempo diário com o Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que essa palavra seja poderosa para ativar o seu coração, para ativar a sua igreja, para ativar o seu ministério, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para